me entregar e confiar em ti. Te dou meu coração, tudo que sou. Não há limites para o teu poder. Minha vida está em tuas mãos. Recebe, ó Deus, o meu louvor. Vou alcançar o que tens pra mim. Sobrenatural, aquilo que o Senhor tem reservado pra mim. Vou cantar, cor celestial, Osana nas alturas, sejam dadas ao Rei. Vou viver sobrenatural, aquilo que o Senhor tem reservado pra mim. Vou cantar celestial, Osana nas alturas, sejam dadas ao Rei. Comparável é o teu amor, vou me entregar e confiar em ti. Te dou meu coração, tudo que sou. Não há limites para o teu poder. Minha vida está em tuas mãos. Recebe, ó Deus, meu louvor. Vou alcançar o que tens pra mim. Sobrenatural, aquilo que o Senhor tem reservado pra mim. Vou cantar, cor celestial, Osana nas alturas, sejam dadas ao Rei. Vou viver sobrenatural, aquilo que o Senhor tem reservado pra mim. Vou cantar celestial, Osana nas alturas, sejam dadas ao Rei. Osana nas alturas, sejam dadas ao Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Hoje é segunda-feira, estamos começando mais um mês de outubro, Outubro Rosa. A conscientização se faz necessário quando vivemos ou fazemos a prevenção. Então, todas as mulheres nesse mês têm que fazer a prevenção para estar se cuidando. É o Outubro Rosa. Que bom estar de volta. Bom dia, Léo. Bom dia, pastor. Tudo bem com você? A alegria do Senhor é a nossa? Não, ufa. Bom dia, Ângela Voltier. Bom dia, pastor Vanderlei. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? Ah, que bom. Bom dia para você que me permite entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, em todo o território nacional ou além das fronteiras. Gratidão à equipe da Manhã Manda Aqui, gratidão ao pastor Ricardo Andrade, que com carinho, dedicação e com profissionalismo, cheio de unção, ele transmitiu durante quase 15 dias aqui a Manhã Manda Aqui, eu de férias. Já me chamaram de quê aí?
Que a mamata acabou. A mamata acabou. Quem foi que falou? Dona Heloísa Sanches, lá de Marília. Um abraço para os nossos irmãos Brasil para Cristanos, aí de Marília. Deus abençoe de uma forma rica e abundantemente. O que falar das 2 reuniões que tivemos ontem aqui na Casa de Oração para todos os povos. Louvado seja o nosso Deus. Como foi bom desfrutar da presença do Senhor, tanto no primeiro como no segundo culto. E Deus, como sempre, usando como arauto e porta-voz do Reino de Deus, o nosso querido pastor Joel Estevanato. Que tempo precioso, foi bom demais. Você pode acessar as nossas redes sociais e no YouTube, no Facebook, vai ficar lá à sua disposição, tanto a primeira mensagem como a segunda mensagem do culto das 10 e das 19 horas do pastor Joel Estevanato. Eu estou aqui ao vivo na Casa de Oração para Todos os Povos, na Capela Irma Estevanato. Nós estamos transmitindo aqui pelas nossas redes sociais o programa Manhã Manda Aqui. É importante você deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar e abençoar através do bate-papo que vou fazer nessa manhã. Nessa manhã eu vou receber com carinho, daqui a pouquinho eu vou apresentá-la para vocês, a Ana Bochar. Ela tem uma história de vida que vai edificar você, mas também vai te impactar. Por isso, seja um missionário virtual e edifique a vida de alguém através da instrumentalidade da nossa querida Ana Bochar, que nesta manhã vai ser um instrumento de Deus para você aonde quer que você esteja. Na capital paulista agora são 10 horas e 8 minutos, estamos vivendo aí o dia após a eleição. Meu amigo Alessandro Léo, você fez ali o seu exercício de cidadania ontem, votou? Com certeza. Que bom. Enfrentou muita fila ou foi tranquilo? Tinha 6 pessoas só. 6 pessoas. E você, dona Ângela Voltier, você votou? Seu título já é aqui de São Paulo? Sim, já transferi para São Paulo. O que seu voto é secreto, né? Total. Exatamente. E aí, qual a sua reação e quais são as suas expectativas agora para o segundo turno, né, dona Ângela? A minha primeira reação, decepção. Segunda, preocupação. Mas a terceira, confiança que Deus está no controle. Boa, isso mesmo. Inclusive, eu vi o nosso presidente falando exatamente sobre isso. Seja feita a vontade de Deus. Tremenda a maturidade dele na entrevista que ele conferiu através das redes de comunicação, bem impactante mesmo, vale a pena você procurar a entrevista dele pós-eleição e sabendo que nós devemos continuar fazendo o nosso exercício de cidadania, tanto a espiritual, no contexto de continuarmos orando, e também a nossa cidadania brasileira, de fazer valer o nosso voto no segundo turno. Vamos continuar orando e que Deus sempre continue a fazer a vontade dele, que nós possamos dar liberdade ao nosso Deus exatamente para que isto aconteça sobre a nossa pátria. É claro que nós nos identificamos e votamos naquele que tem coerência não só com o contexto da palavra de Deus, mas também com a tradição familiar, em prol da vida e em tantos outros cunhos que a proposta foi anunciada e oferecida ao povo brasileiro através do Jair Messias Bolsonaro. Agora na capital paulista são 10 horas e 10 minutos, nós temos datas comemorativas, dona Ângela. Senhora, puxa, que bonito o pastor Ricardo aqui fazendo, bem legal, gostei. Eu, mesmo viajando, eu estava lá acompanhando a Manhã Manda Aqui, deixando meu like, fazendo meu comentário, às vezes não entrava meu comentário, tem problema não, aí eu aqui, ó. Porque... Vamos lá, as datas comemorativas, hoje dia 3 de outubro é o dia do petróleo brasileiro, e que abaixa esse petróleo nas bombas e também no gás de cozinha tão caro, né? Que isso? Nossos carros. Mas a todas as pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente aí com o petróleo brasileiro, Deus abençoe, e mandar um abraço para o meu cunhado lá em Salvador, o Hamilton. Ele é mergulhador da Petrobras, ele vai em alto mar, naquelas plataformas, e ele tem que fazer solda no fundo do mar ainda, viu? Um abraço. Temos mais datas. Hoje, dia 3 de outubro, também é o Dia Mundial do Dentista. Um abraço a todos os profissionais da área também que contribuem com os nossos dentes saudáveis e também com o sorriso mais bonito.
Hoje, dia 3 de outubro, também é o dia das abelhas. Você já percebeu que essa abelha amarelinha, ela está sumindo? Tem mais aquela pretinha. A amarelinha, ela está quase extinta e não pode, hein? Não pode. Já tinha aquele filme, desenhozinho, né, das abelhas, lembra? Que era o problema da extinção e a importância delas estarem fazendo aquilo que cabe a elas, de captarem o polo e espalhar esse polo no meio da natureza. Dia também do personal organizer. O que faz um personal organizer? É aquela pessoa. Aquilo que eu não faço. O que o senhor não faz no seu guarda-roupa? Que isso? Eu sou muito organizado no meu Não, guarda-roupa. mas essa pessoa é organizar o guarda-roupa por cores. Eu separo tudo por cores, as gravatas enroladinhas. Tipo de tecido, tá? Aquilo que o Léo não faz. Tá bom. O papel desse personal é isso. É Parabéns. organizar a casa. Parabéns a todos os personagens. Organizer. Obrigado, dona Ângela. Organizador mesmo. Organizador pessoal. Pronto, isso aí. 10 horas e 3 minutos. Vamos mais. Cidades. Agora são as cidades que fazem aniversário de fundação ao redor do Brasil. Barra Mansa, essa nós conhecemos, né? Barra Mansa, no estado maravilhoso do Rio de Janeiro. Você já viu que para o simpósio de missões, segundo a informação do nosso pastor sênior Joel Estevanato, nós já temos inscritos mais de 700 pessoas do estado do Rio de Janeiro que vão participar do simpósio de missões. Deus abençoe a todos os cariocas e fluminenses. Esse é o Rio Paraíba, é isso mesmo. Barra Mansa, parabéns a todos os habitantes. Cururupu, é isso? No estado do Maranhão. Deus abençoe a todos. Magda, aqui no interior de São Paulo. Quem nasce em Magda, dona Ângela? Tem que calar a boca. Tem que calar a boca. Deixe quieto. Vamos lá. Rubinéia, também no interior de São Paulo. Croeder. Schroeder. É aí no interior de Santa Catarina. Bonito, ó, plano. Amém. Deus abençoe a todos que estão comemorando, a todos os moradores dessas cidades que estão comemorando aniversário de fundação. Vamos aos aniversariantes de ontem, domingo. Ontem, domingo, dia 2 de outubro, lá na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Terra Preta, a Esther Fernandes aniversariou, parabéns. Domingo também, ontem, aniversário da Natália Augusta da Cunha, da nossa Igreja Brasil para Cristo, em Diadema. Aqui no Mandaqui, os aniversariantes de ontem que aniversariaram foram a Doris Mariana de Paula e a Luciana Pedrosa Inácio. Parabéns para todos vocês. Hoje, lá na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Bom Retiro, na cidade de Bragança Paulista, a Benedita Simone dos Santos Dorta está aniversariando. Parabéns! Na nossa Igreja Brasil para Cristo de Vila Formosa, a Crispiniana Gomes dos Santos está aniversariando. Parabéns. Na nossa Igreja Brasil para Cristo de Vila Flora, a Maria Poli também faz aniversário hoje. Lá em Corubá. Nós precisamos estar orando pela nossa igreja em Corubá, né? Quem está aniversariando é a esposa do nosso querido pastor Ibrahim, a Nelly Sampaio Soares Álabe. Parabéns para você, Nelly. Deus abençoe e guarde a nossa igreja, guarde também a nossa clínica que temos lá, acima de tudo, os familiares, os membros da Igreja do Corpo de Cristo naquela localidade. Hoje também é aniversário da Yasmin Gonçalves Teodoro, ela é da Igreja Brasil para Cristo em Bragança Paulista. Aqui no Mandaqui, os aniversariantes de hoje são a Eduarda Novaes Caires e a Manuela Pita Dantas. Parabéns para vocês. Você que está nas nossas redes sociais e está aniversariando no dia de hoje, parabéns para vocês. Deus abençoe a cada um. Recebam os abraços dos nossos pastores sênior Joel e Leonor Estevanato, da nossa Igreja Brasil para Cristo, aqui do Mandaqui, e da nossa equipe da Manhã Mandaqui. Nós queremos orar com você e por você. Vamos orar nessa manhã? Querido Deus, nós te louvamos por esse dia, segunda-feira, dia 3 de outubro, dia único, verdadeiro, e nós te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pela noite que tivemos, pelo sono reparador, pela oportunidade de exercer a nossa cidadania e também de oferecer a Ti, ó Deus, de uma forma coletiva nos nossos cultos,
louvor e adoração ao Senhor. Nessa manhã nós oramos e intercedemos pela vida de todos os aniversariantes, seja com cada um deles, aqueles que eu mencionei o nome, mas também aqueles que eu não mencionei, que o Senhor os guarde, proteja, livrando-os de todo mal e que a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho seja uma realidade contínua na vida de todos. Os abençoe, Deus, não somente a eles, mas também a seus familiares. Nós oramos também por todos os internautas, pedindo a Deus que o Senhor possa concedê-los uma semana guardada, protegida pelo Senhor, até nos mínimos detalhes a vida do nosso internauta, da saúde àqueles que precisam. Abra as portas do trabalho, do emprego, para aquele que tanto está batendo em cada porta, Senhor, que ela se abra e que ele possa ou ela possa ter a satisfação profissional, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, proteja de todas as batalhas espirituais a vida desse chefe de família, dessa dona de casa, dessas pessoas que oram comigo nesta manhã. Abençoe esse local de trabalho, Pai, e a todos os profissionais. Que nesse dia o Senhor dê bom êxito a todos. Nós oramos na autoridade do nome que é sobre todos os nomes, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, você que está aniversariando hoje. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ângela, vamos uma informação. Nós precisamos, estar orando, vigiando, fazendo a nossa parte. Temos aí o segundo turno que podemos exercer a nossa cidadania. A arma forte de cada cidadão brasileiro é exatamente o voto. Não anule seu voto, não omita o seu voto. Faça valer essa força, essa arma que é de uma valia muito grande. Vamos a essa informação. Ativistas pró-aborto tentam incendiar a igreja na Colômbia. Feministas encapuzadas tentaram incendiar a Catedral de Bogotá em protesto a favor do aborto. Um grupo de mulheres encapuzada tentou incendiar a Catedral de Bogotá nessa última quarta-feira, dia 28, no mesmo dia em que manifestantes saíram às ruas da Colômbia em protesto a favor do aborto. O ataque à igreja localizada na Praça de Bolívar, no centro de Bogotá, foi filmado e gerou uma indignação nas redes sociais. Nos vídeos é possível ver as mulheres protestando contra a religião católica e uma delas está gritando, ou algumas delas gritando, morte à igreja. Nós precisamos estar orando pela América do Sul, por todos os países, pelo mundo de uma forma geral, e é importante continuar a nossa oração incessiva de uma forma de batalha espiritual, de uma forma de clamor. Claro que venha o reino de Deus, seja feita a vontade dele, mas como igreja precisamos nos posicionar. E essa realidade da Colômbia é a realidade de outros países, como ontem nós vimos da Bolívia também, incendiar uma das nossas igrejas lá da Bolívia para Cristo. E nós precisamos acordar, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, disse o apóstolo Paulo, e nós devemos estar acordados para a realidade espiritual. Essa informação que eu passei, a fonte é o site Guia-me, com a informação do El País e El Digital. Então, se você quer maiores informações sobre esta notícia, você pode acessar o site Guia-me e lá tem outras notícias também que vão estar te atualizando. Agora na capital paulista são 10 horas e 20 minutos, vamos à previsão do tempo para a nossa capital. A mínima hoje é de 14 graus, a máxima é de 20, sol com muitas nuvens, período nublado com chuva. À noite, o tempo fica fechado com possibilidade de garoa. E lembrando que São Paulo é a terra da garoa. Eu vou ao intervalo. Eu gostaria que você ficasse aí nas suas redes sociais e aproveitasse para divulgá-las aí nas suas redes sociais a nossa programação. Como eu falei no início do programa, hoje eu vou receber aqui a Ana Bochá, diretamente do Canadá. Ela tem uma história de vida que vai edificar você e você vai perceber o amor e o cuidado de Deus, esse Deus paterno. Nós já voltamos já. Deixe o seu like, compartilhe a nossa programação. Olá, eu sou o Regiane Nascimento e eu vim aqui para te fazer um convite todo especial para você participar do nosso devocional de segunda a sexta às 8 da manhã. Então não perca a hora, é 8 da manhã o nosso devocional. E aqui você vai ter uma palavra de Deus, louvores que vão edificar a sua vida. Então não perca, 8 da manhã o nosso devocional. Eu fico por aqui, beijo!
Beijos, beijos, beijos e te aguardo. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui e no streaming da Netfé TV, apresentando o programa Manhã Manda Aqui. Você é o meu convidado às 10 horas da manhã. Participe e seja abençoado. Sobre todo nome ele é grandioso, Jesus, nome de amor. Oi, gente, eu sou a Thalita Estevanato. E eu sou o Marlon Oliveira. Estamos aqui para convidar você para participar toda segunda-feira às 15 horas do programa Praise, um programa interativo com muita música, game, convidados especiais. Não perca! Olá, eu sou Carlos Gomes e estou aqui para te fazer um convite muito especial. Todas as terças-feiras, às 15 horas, a acompanhar conosco o programa Manda Aqui Solidário. O programa Manda Aqui Solidário, ele está apoiado em 3 pilares importantíssimos. Quer saber quais são? Vem com a gente, assiste. Toda terça-feira, 15 horas, eu espero você aqui. Tchau! E aí, família, tudo bem com vocês? Eu sou o Dudu Barro. Eu sou o Prado Lux. E a gente tá aqui pra te convidar pra toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, 15 horas, pro MandaCast. É o podcast oficial do BPC Manda Aqui. A gente bate papo muito da hora com um monte de gente diferenciada. Papo que você vai dar risada, você vai chorar, você vai se emocionar, vai quase cair da cadeira. Coisas diferenciadas. Então vem com a gente, ó. Já tem a playlist já aqui no site da igreja. Então assiste os antigos que estão pra trás, vê os novos. É toda quinta, 3 horas da tarde. É nóis, A gente vamos. Olá, queridos, vocês estão bem? Nós esperamos que você e toda a sua família estejam muito bem. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão e esta aqui é a minha esposa querida Catinha. E juntos fazemos o programa Aliança de Amor. Queremos convidá-los a estar participando conosco. Todas as sextas-feiras, às 15 horas, nós tratamos dos assuntos que dizem respeito à minha e à sua família e aprendemos juntos a nos relacionarmos melhor. Através das nossas redes sociais, o BBC Manda Aqui e Netfé TV, queremos convidar você e todos os amigos a estarem participando. Até lá! Agora na capital paulista são 10 horas e 24 minutos. Como é bom estar de volta, sentindo o cheirinho de vocês. O que vocês comeram aí, ó? Tô sabendo que teve lanche. Não teve? Poxa vida, hein? Ministério da Tupperware nada, né? Mas que saudade, como é bom estar de volta e poder entrar aí no seu lar, onde quer que você esteja, em todo o território nacional ou além das fronteiras. Está chegando o dia, faltam 61 dias para o lançamento do Apacentai o Pequeno Rebanho 2023. Aproveite para adquirir a sua agenda Apacentai. Está aí na tela para você, será no dia 3 de dezembro. Você pode escanear esse QR Code que aparece para você na sua tela, que vai te direcionar ao nosso site para que você adquira a agenda Apacentai o Pequeno Rebanho. Então estamos na contagem regressiva, dona Ângela, faltam 61 dias para o lançamento do Apacentai 2023. E este ano nós temos novidade, é o devocional infantil, né? É o Apacentai Kid, o devocional Apacentai Kid. Lá no devocional infantil Apacentai Kids, você vai ter a mensagem semanal, linguagem adaptada, devocional diário, louvor semanal, atividades, unidades limitadas. Vai ser coisas bacanas. Você pode adquirir o voucher daqui a pouquinho, ainda não está disponível, mas você já pode fazer a sua reserva, porém o adulto você pode adquirir através do QR Code que apareceu para você, ou se você está aqui na Zona Norte de São Paulo, venha conhecer a Família de Deus aqui na nossa localidade e você aproveita para adquirir o seu voucher também. Nós estamos situados na Avenida Ultramarino, 616, no bairro Lausanne Paulista, na Zona Norte de São Paulo. É Igreja Brasil para Cristo, no Manda Aqui, amando Deus e pessoas. E não esqueça que o nosso pastor sênior é o Joel Estevanato, que ontem
foi porta-voz e arauto de Deus. Começamos mais uma semana temática do Apacentai, o Pequeno Rebanho. 10h26. Agora sim, eu vou pronunciar o nome dela bem correto, porque a dona Ângela já me corrigiu. Ana Boechat. Boechat, diretamente do Canadá. Ana, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Me sinto muito honrada de estar aqui. Um bom dia para a Ângela e para o Léo também, que estão aí por trás das câmeras. E um bom dia para todo mundo que está assistindo também, né? Que bom, dona Ana. A senhora está falando diretamente de onde, apesar eu já mencionei, mas gostaria que a senhora falasse para os nossos internautas. A senhora está falando de onde? Eu falo do Canadá, de uma cidadezinha que chama Roblin, que tem 1.600 habitantes. Fica no meio do nada, literalmente. 1.600 habitantes? 1.600, é um bairro, né? O tamanho de um bairro de São Paulo, aliás, menor. No bairro de São Paulo. Há quanto tempo você já está no Canadá? 15 anos. Indo para 16. Opa! E o que te levou ao Canadá? O meu marido, né? Ele é canadense. E eu segui. Tive que seguir. Ah, que legal, bacana. E estamos aqui. Qual horário aí agora? Agora são 8h26 da manhã. 8h26. E o clima? Clima outono, né? Clima frio, bem friozinho, tá 2 graus agora, 2 graus Celsius. Então tá geladinho. Eu aqui na Manhã Daqui, eu tenho 2 pessoas que amam o frio. E se a senhora convidá-los, eles vão correndo para aí, que é a dona Ângela Voltier. A Ângela ama frio. E o Alessandro. Ele está dizendo, já viu um baiano gostar de frio? E aí, come-se o quê? Qual é a comida típica da sua cidade? Então, aqui o Canadá, ele não tem uma comida típica, porque tem são muitos povos aqui, né, que imigraram. Então, aqui onde eu moro tem muito ucraniano e muito alemão. Então, uma das coisas que eles comem muito chama pierogi. É uma massa de batata, um pastelzinho de batata com recheio dentro. Acho que essa é a maneira mais fácil de falar. Não é frito, ele é cozido em água. E aqui na minha região, eu acho que o pierogi é ucraniano e a linguiça alemã. Que é o típico aqui. No Canadá tem um prato que é típico, que eles falam que é típico, que é uma batata frita com um molho por cima, um queijo coalho por cima e esse molho é um molho de porco, de carne de porco, eu não sei como é que fala. Não é uma coisa que... Enfim... Cada um tem o seu gosto, né? Mas o pierogi é bom. Ah, que delícia. Aí também é muito forte, quer dizer, eu não sei se eu ouço dizer que o peixe salmão, ele é muito consumido. Deve ser uma delícia. Tem bastante por aqui. Quer dizer, aqui na minha região é uma região de muita truta. E então, mas temos o salmão também, que vem de outras regiões. Se eu não me engano, em BC, que é uma província que fica mais ao norte, ela ao norte e ao oeste do Canadá. Ela, eu acredito que tem mais salmão, encontra com mais facilidade do que aqui. Ok. Né, que a gente está no meio. Ana, você é natural de onde aqui do Brasil? Do Brasil, eu nasci em Itajubá, sul de Minas. Sul de Minas, é mineira. Sou de Minas. Mas eu passei a minha vida toda em São José dos Campos. Depois fui para Sete Lagoas, em Minas, e depois para Barra Mansa. E então ficou assim, né, na região centro... Não, região sudeste, né? Não é centro-sul, é sudeste. Centro-sul é onde eu tô aqui. Okay. Região sudeste. São José dos Campos é o lugar que a gente mais ficou. E o que você mais sente falta do Brasil? No Brasil, eu acho que são as pessoas. A alimentação a gente se adapta. Eu me adaptei muito bem e as comidas que a gente faz no Brasil eu consigo fazer aqui com o que eu encontro no mercado. Mas as pessoas eu não consigo trazer para cá ou fazer uma pessoa, né? O que eu sinto mais falta são acho que as pessoas, o convívio, né, familiar, o convívio
os relacionamentos que a gente tem no Brasil são diferentes. Não digo que aqui no Canadá eles não têm relacionamento bons, tem, mas nós somos famosos, né? No Brasil é famoso pelo toque, pelo carinho, pela expressão. Calor humano, né? E a família eu acho que eu sinto mais falta. Ô, Ana, você tem um sobrenome igual o de um jornalista muito famoso. Você tem algum vínculo parentesco? Tem. Mas assim, antes que achem que eu sou... Né? A família Boechat no Brasil é uma família só. Então, os Boechats, né, como é que fala? Patriarca? Eu não sei como é que fala, mas chegaram lá da Suíça há 200 anos no Brasil. E de lá, né, saíram todos os outros Boechat, esse casal com os filhos. Então, o Ricardo Boechat, ele foi parente, mas eu não o conheci. Eu conversei pouquíssimas vezes, dá para contar nos dedos, com a esposa, a Verônica. E eu tinha muito contato com o irmão dele, que também faleceu. Faleceu na época da pandemia, por causa daquele problema que teve na pandemia. Ele faleceu, mas nós tínhamos contato, o Carlos Boechat. Mas não, é uma família só, então todos os Boechats que aparecem por aí, mesmo que eu não os conheça, são parentes. Ok. Bem assim. Ana, aí no Canadá você faz parte de qual denominação cristã? Aqui no Canadá, a nossa igreja é uma igreja, ela é interdenominacional, porque a cidade é muito pequena, então é uma igreja que ela acolhe as pessoas de várias denominações. Não tem uma denominação, não é uma batista, sabe, ela é interdenominacional. E o nome dela eu vou tentar traduzir, mas em inglês é Roblin Evangelical Mission Church, que seria Igreja Evangélica Missionária. Tem que colocar o cérebro para funcionar de vez em quando. Mas é a Igreja Evangélica Missionária. Seria a tradução do nome da igreja. Ah, que legal. Como se chama seu pastor? Meu pastor chama Randy. Randy. São dois pastores, né? O Randy é o pastor... qual seria o termo em português? Um pastor que toma conta... pastor... Presidente sênior. Presidente sênior oficial. E tem o outro pastor que é o Ryan, que é o outro também, são dois pastores, né? Randy e Ryan. Randy e Ryan. Eu tô quase falando, viu? Eu não Você sai falando inglês. É melhor ficar quieto aqui, puxa vida. Como se chama seu esposo, como você conheceu e há quantos anos vocês estão juntos? O meu esposo chama Verlan, mas a gente chama em português de Verlan. Verlan, Verloca. Cada hora chama de um jeito. Nós nos conhecemos na internet. Quando ainda estava começando a internet, nós nos conhecemos e nós... fotos exclusivas, hein? Nós nos conhecemos, então nós nos casamos e nós vamos para 16 anos de casamento. 16 anos, né? Nós casamos e eu mudei, e eu tô aqui há quase 16 anos, então tá indo para 16 anos de casamento também. Que bênção. Através dessa união conjugal, com mais de esses 16 anos, quantos filhos e como se chamam? Nós temos 3 filhas, a Clara, a Savana e a Caterine, também conhecida como... eu chamo a Clara de Lala, a Savana de Savi e a Caterine de Catê. São as 3 com 14, 6 e 9 anos de idade. Que bênção, Deus abençoe sua família. A sua adaptação foi tranquila? Foi tranquila, eu diria, eu falo às pessoas que, mas você está indo para um lugar que no inverno a temperatura que chega a 52 graus Celsius abaixo de zero. Caramba! Você já passou... qual foi a menor temperatura que você já enfrentou aí? Eu acho que foi 53, abaixo de zero Celsius. Ângela vai pra lá, dona Ângela.
Mas assim, a gente fala isso, as pessoas se assustam um pouco. Muito. Mas essas temperaturas extremas, elas acontecem geralmente 2 dias, que vem uma frente fria e passam. E aí volta para a temperatura amena. Mas quando a gente fala isso, as pessoas se assustam um pouco achando que nunca vai se adaptar, que é uma loucura. Não, a gente se adapta, a gente consegue... A gente tem que sobreviver, né? Então, o nosso organismo, eu acho que ele se adapta para sobreviver. Entra no modo de sobrevivência, né? Corre, entra pro carro, chega no lugar, entra rapidinho para não ficar tomando muita friagem e a gente vai. Mas é assim que a gente se adapta. Você já teve alguma experiência de ter visto a aurora boreal? Já. Eu tenho... a minha região não é uma região comum da aurora boreal. Mas eu tenho essa bênção de Deus, essa felicidade da casa ter sido... Ela foi construída de frente para o norte, e o norte é onde as auroras aparecem, né? Então, eu consigo ver a aurora boreal da minha sala. Apesar de não ser uma localização que todo mundo fala, vai para Hoblan, que Hoblan tem aurora. Não. Mas quando tem as atividades solares muito altas, nós temos a aurora boreal da janela. Então, é um privilégio e é inesquecível. É demais. Ana, você já tem a dupla cidadania, com certeza, né? Já. Ontem foi a festa da democracia. E eu acho que nunca na história a participação internacional foi tão explícita, agressiva, aonde os brasileiros foram às urnas em vários países para fazer valer a sua cidadania. Você também, aí aonde você está, você pôde votar, não votou? Como foi acompanhar esse processo eleitoral aí do Canadá, aqui no Brasil? Eu acompanhei muito pouco, eu voto, eu exerço meu direito, mas por algum motivo dessa vez eu não fui. Eu tenho que me deslocar daqui para uma outra cidade para poder votar, porque afinal de contas os consulados do Brasil no Canadá estão em Vancouver e Toronto, e tem os itinerários, né? E eu acabei não indo para onde tinha esse local de votação em Winnipeg. Não votei dessa vez, 4 anos atrás eu votei, mas eu acompanhei algumas coisas. Tá bem dividido aqui. Foi bem, assim... eu não quero falar para não ofender ninguém, mas tem um lado que eu não sei o que pensam muito bem, um lado que eu não concordo com nada do candidato, e muita gente foi para esse lado, e também tem um outro candidato que a gente... não que eu concorde com tudo que ele faz, mas eu não concordo com tudo que ele faz e eu não concordo com nada que o outro faz, né? Então, o outro candidato, que seria o meu candidato, eu acabei não votando nele. E agora a gente ora, porque a gente sabe que a vontade de Deus é soberana, né? A gente tem que orar e confiar que Ele vai. Amém. É verdade, Ana. Vai fazer o que Ele quer. Amém. Ana, você mora numa cidade de 1.600 habitantes. Além de você, brasileira, existem outros brasileiros aí também? Por um milagre, existe. Eu fiquei muitos anos aqui sozinha, como a única brasileira daqui da região. E aí, há 3 anos atrás, chegou um casal, ele é médico e ele está fazendo um processo para poder exercer a medicina aqui. E eu acabei... Eu estou tentando lembrar, acho que meu marido falou, olha, tem um casal de brasileiro aqui, um médico. Na hora eu já fui procurar quem que era esse casal, mandei uma mensagem para ela e nós nos tornamos amigas e um casal de brasileiros e eu de brasileira. Então a gente está sempre junto e nós tentamos pelo menos uma vez por semana nos encontrar, tomar um café, comer um bolo, para ter, porque afinal de contas a minha família está no Brasil e a família deles também está no Brasil, então a gente acaba escolhendo a nossa família por aqui, né? Uhum. Graças a Deus são pessoas muito queridas, muito amadas aqui. Que bom. Pela minha família. Uhum. Que bom. Ana, antes de conversar sobre a experiência da sua vida, porque no seu release que eu li, tem essa frase, adoção é uma prova de amor.
Nós queremos ouvir a sua história e quero te deixar muito à vontade para que você possa Certo. compartilhar, porque eu tenho certeza que pessoas que estão nos acompanhando agora através das nossas redes sociais e outras que assistirão à nossa programação arquivada também nas nossas redes sociais serão impactadas e edificadas através da sua vida. E eu estou ansioso para ouvir de você aquilo que li no seu release. Porém, antes, eu não sei se a Ângela falou para você que Amanhã Daqui é um programa romântico também e tem um momento love. E você já está casada há 1,5 décadas, né? São 16 anos, né? Isso, eu não estou errado, 16 anos. 15 anos. 15 anos. Indo para 16, Ok. Então tem uma história e eu gostaria de te deixar à vontade para que você resumisse a sua história de amor com o seu esposo e fizesse uma grande declaração de amor para ele. Para te ajudar, o nosso querido Alessandro vai colocar um fundo musical. O momento é seu. Ótimo. Fique à vontade. Bom, ele não fala português. Vamos começar por aí. Então eu vou deixar a minha declaração de amor para ele depois. Mas a nossa história é assim, é uma história cheia de erros e acertos. Porque quando a gente... nós somos abençoados por Deus, nós temos uma família linda, e nós também erramos, nós somos humanos, né? Pela graça de Deus, a gente se acerta, cada dia que a gente erra, a gente procura... a gente procura ter realmente o Senhor no centro das nossas vidas. Isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso foi debaixo de bastante oração, debaixo de bastante busca pela sabedoria do Senhor, por pastores com a gente orando. E a gente está aí, 15 anos e meio. E... ele é muito fofinho. Mas é isso, eu amo e espero que veio mais 15 anos e meio, né? Mais 30, mais 40, mais até onde o Senhor nos permitir. Amém, que Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir a sua declaração ao vivo. Fique tranquila que você está em rede mundial. Deus abençoe você e vocês, Deus abençoe a sua família, a sua casa, de uma forma toda especial. Ana, adoção é uma prova de amor? Conte-nos a sua história. Adoção é uma prova de amor, é um ato de amor, né? A pessoa que adota, sempre que eu vejo alguém me dizendo que adotou uma criança ou que está pensando em adotar uma criança, eu fico muito feliz, porque é um ato de amor. A pessoa está trazendo um estranho para casa, né? A criança é uma estranha, a gente não foi uma criança gerada, né? No ventre ali, esperada por 9 meses. Ela é esperada de uma outra forma, né? E o amor a gente adota para amar sem querer nada em troca, né? Eu vejo algumas histórias e sei de algumas histórias e me deixam com o coração partido de uma adoção que não dá certo e a pessoa vai e devolve a criança. Isso não é incomum da gente ver aqui no norte. Eu fico pensando comigo, eu penso comigo que a pessoa que faz isso, ela se frustra. Porque ela ama querendo alguma coisa em troca. Só que ela não tem o que ela quer em troca, né? E eu não sei se é só o amor. Então ela acaba se frustrando e aí acaba achando que não ama essa criança. Então eu acredito que colocar um estranho na sua casa e dar todo o seu amor para esse estranho é uma prova de amor. Porque eu fui esse estranho, eu fui esse bebezinho, né? Que foi adotado. Então é uma prova de amor dos meus pais, assim, sempre que eu falo aos meus pais, eu me refiro aos meus pais adotivos. Ok. É uma prova de amor, meu pai fala que foi amor à primeira vista. Viu, já, assim, é essa, né? Então, ele poderia não ter escolhido, né? Ele poderia não ter me amado. E da mesma forma, Deus nos chama de filhos adotivos, né? É um amor incondicional, um amor sem querer nada em troca, um amor pela graça, né? Quantos anos você tinha quando você foi adotada? Eu tinha 10 dias de vida. 10 dias? Realmente, eu era um recém-nascido. E quando eu nasci, eu fui colocada para adoção já de imediato, né? Eu não sei os detalhes e eu não quero falar nada que não seja, que eu não lembre, mas parece que houve uma conversa entre a minha mãe biológica e o médico,
e que ela não poderia ficar comigo. Mas quando eu nasci, na hora do nascimento mesmo, as enfermeiras me tiraram dela e me levaram pro orfanato. É o que eu, né? E lá no orfanato eu fiquei 10 dias. E era um orfanato assim, era uma casa de uma senhora, uma enfermeira aposentada, que cuidava de algumas crianças esperando a adoção. E eu fui pra casa dela. E eu fiquei lá 10 dias até que os meus pais souberam que havia uma menina, que era o que eles estavam né, esperando, e me buscaram. Como se chamam seus pais? Meu pai chama João e minha mãe chamava Mariana. Minha mãe já faleceu. Se não me engano, o sobrenome dele é Wesley, né? João Wesley. João Wesley. João Wesley. Ele é pastor. Né? Pastor João Wesley. Que legal, bacana. Esse nome é profético, Wesley. É porque meu filho se chama Wesley também. E eu coloquei o nome do meu filho de Wesley exatamente por causa do João Wesley, John Wesley. A história dele muito linda. É incrível, né? O senhor falando do seu filho, e o meu pai, ele tem esse nome, porque, quando ele nasceu, a tia dele falou pra mãe dele, falou, olha, coloca o nome dele de John Wesley porque ele vai ser um pastor, igual o John Wesley. Que legal. É uma homenagem ao John Wesley também. Amém. Ana, quantos anos você tinha quando os seus pais abriram para você que você era uma criança, uma filha adotada? Os meus pais, os meus pais, eles sempre foram muito sinceros e muito coerentes, né? Antes de eu começar a falar, eles já me falavam que eu havia nascido do coração deles. O meu irmão, o meu irmão nasceu da barriga da minha mãe, mas eu nasci do coração da minha mãe, dos meus pais. Então, antes de começar a falar, eu já sabia que eu tinha nascido. De alguma forma, eu sabia que eu não tinha nascido da barriga da minha mãe. Claro que isso depois, quando a gente vai crescendo, né, a gente vai aprendendo melhor o que significa. Então, desde muito pequena, os meus tios todos falavam que eu tinha nascido no Hospital X, né, e tal. E sempre foi muito, muito natural a adoção para mim. O fato de ser adotada era muito comum, tanto que eu chegava para as pessoas e falava assim, oi, sabia que eu sou filha adotiva? E eu acho que eu nem sabia o que era isso. E as pessoas olhavam, né, mas como assim filha adotiva? Enfim, era muito natural. Então, antes de falar eu já sabia, né, porque não tinha por que esconder e por que não contar, né, que a forma de que eu tinha chegado até eles. Foi desse jeito. O nome do seu pai, João Wesley, e o nome da sua mãe? Mariana. Mariana, você poderia defini-los pra gente um pouquinho daquilo que você traz, do legado do seu pai e o legado da sua mãe e o que eles transmitiram para você na educação que eles lhe deram? Sim. O meu pai, nós somos amigos, assim, melhores amigos, até hoje. Nós nos falamos... Eu só não falo mais porque acho que ele é muito ocupado. Então ele fala, minha filha, não dá pra ficar ligando todo dia, né? Porque eu tenho meus trabalhos, você também tem as suas ocupações. Senão eu ligava o dia inteiro, fazia tudo com o telefone, né? O brinco pendurado conversando com ele. O meu pai, ele sempre de um caráter muito limpo, cristão. Eu lembro, a minha lembrança do meu pai crescendo acordar, escutar barulho de madrugada, 5 horas da manhã, 5:30, e chegar lá e ver meu pai ajoelhado na sala orando. E eu, assim, acordou, vai ler a Bíblia, vai orar, né? E depois começa o dia. Então é sempre um homem muito temente a Deus. Eu acho que o temor que ele tem a Deus, ele passou isso para mim e para o meu irmão, né? A coerência de vida, integridade de vida. Uma das coisas que eu me lembro é que uma vez no mercado, eu nem sei se ele vai lembrar disso, mas uma vez no mercado, ele passou alguma coisa, eu acho que foi caixa de leite, e a moça, ela cobrou a menos dele. Então, quando ele chegou em casa, ele foi conferir a nota, ele viu que tinha cobrado a menos. No dia seguinte, ele voltou lá com a nota e falou, olha, ontem eu comprei tantos, mas você me cobrou a menos, então eu tô aqui para pagar o que você não cobrou. Porque, assim, é a coisa certa a fazer, né? Então, esses exemplos de vida não foi só isso que aconteceu, foram outras coisas, mas
esses exemplos sempre me mostraram a integridade, a buscar sempre a Deus, a não a orar sempre antes de tomar qualquer decisão, né? É claro que quando a gente está crescendo e amadurecendo, a gente não vai seguir o pai a 100%. A gente vai quebrar muita cara, muita cabeça, mas conforme a maturidade vem, nós vamos... Não, peraí, mas esse exemplo é o que eu quero para mim. Eu quero buscar o Senhor, eu quero ter essa intimidade com Deus, eu quero, né? Então, acho que os valores principais do meu pai foram essa integridade, esse amor, a sempre olhar o bem das pessoas. Meu pai dificilmente vai olhar para alguém e pensar o pior. Sempre vai pensar o melhor. Então, eu acho isso um dom dele, sabe? Eu acho muito bonito isso que ele faz. E a minha mãe... Desculpe, a minha mãe é mãe, né? A minha mãe ficou enferma durante muitos anos, mas antes dela ficar mais acamada, a minha mãe, ela era uma cantora muito, assim, muito talentosa. Nunca fez curso de música, tocava eu tocava órgão muito bem, cantava muito bem. Depois já de quando ela já estava adulta, antes de eu nascer, ela fez conservatório musical e uma mulher que tinha até eu não sei o que ela tinha na televisão, mas a Inesita, ela foi professora da minha mãe. Olha. E sempre elogiando muito a minha mãe, o talento, e minha mãe, então ela passou esse gosto musical para mim e para o meu irmão, né? Minha mãe era muito amorosa, ela era muito tímida. Então, nessa timidez, ela parecia brava, mas ela era só tímida. Ela era um coração enorme, cheia de boa vontade para ajudar as pessoas, sempre querendo fazer o bem, sempre na igreja. Ela estava no departamento de mulheres, foi regente do coral da igreja. Enfim, eu lembro da minha mãe assim, indo para reuniões, à tarde, indo para, sabe, sempre presente na igreja, na obra do Senhor. Então a minha mãe também, além da integridade, o amor, né? Ela era muito zelosa comigo, principalmente por ser menina, né? O menino é mais solto, mas a menina, ela era muito zelosa, muito carinhosa. Então esse amor dela pela obra de Deus eu lembro com muito carinho e agradeço ela por ter insistido, né, para que a gente gostasse um pouco de músicas boas. Bem dela isso, né? Uma canção, Ana, que habitualmente você ouvia a sua mãe cantar, que nesse momento venha de uma forma nostálgica, mas gostosa. Tocou-me. Dá para dar uma palhinha pra gente? Tocou-me. Não, não dá. Não. Tocou-me, eu não lembro a letra dele. Eu sei que era algemado por um peso, né? Isso mesmo. Algemado por um peso. Oh, quão tristinho. A Ana já mandou parar de cantar. Mas, não, eu tô um pouco a garganta tá um pouco irritada. Mas Tocou-me é uma música que me lembra muito da minha mãe. Ela cantava muitos hinos, né? Então tem o Se Pasa Mais Doce, né? Se Pasa Mais Doce, esse também. Mas o Tocou-me é um que a gente lembra porque ela cantava e depois eu e meu irmão, a gente imitava ela cantando. Que legal, bacana. Então, além de ser um hino que hoje eu acho muito bonito, porque quando eu era criança a gente, né, só escutava. E é um hino que eu lembro da minha mãe cantando, eu lembro dela, da roupa que ela usava, é uma música bem nostálgica. Que tem outras, né, tem tantas outras, mas essa é uma que a gente lembra com muito carinho. Que legal. Dela cantando. Ô Ana, geralmente as crianças que têm uma experiência como a sua, em alguns casos, mesmo quando elas têm a oportunidade de ter uma nova família, elas ainda sentem a orfandade. Você teve esse sentimento? Como você lidou com isso, caso você teve? Ou se o suprimento dos seus pais
foram suficientes para não ter nenhum tipo de orfandade, ausência dentro do seu coração. Como foi lidar com isso? Ou o carinho, o amor dos seus pais foram suficientes, que nunca houve esse sentimento de orfandade dentro de você? Olha, pastor, a orfandade eu acredito que não. Mas eu sempre tive muita curiosidade em saber quem era, qual que era a história antes da história, né? Porque a Ana nasceu de alguém. Quem que é esse alguém? Mas a ausência, não. Talvez um pouco de... eu não quero dizer com certeza, mas talvez um pouco de... acho que um pouco de ausência, mas não que não tenha sido suprido. O amor que eu precisei, né, na vida, o amor paterno e materno, eu tive. Do meu irmão também. Então, não ausência, mas acho que talvez uma curiosidade. A orfandade, graças a Deus, talvez até por uma intervenção divina, Deus ali não permitiu que eu tivesse nem esse sentimento de orfandade ou de ausência, né? Isso eu não tive esse sentimento que me causasse problemas para mim. A curiosidade sim, mas o sentimento de não ter paz, isso nunca, e nem essa ausência também, graças a Deus eu fui muito bem suprida por eles, né? Por isso. Essa curiosidade, chegou algum momento da fase da sua vida a ter algum tipo de revolta, alguma situação assim com a sua mãe biológica? Não, graças a Deus revolta nunca tive. Meus pais... eu tenho que falar sempre deles porque foi por esse encaminhamento deles, né, que eu não tive essa revolta. Porque eles sempre me falaram, olha, sua mãe biológica, ela era muito nova, então ela teve os motivos dela para não poder ficar com você, né? Isso assim, quando eu já tinha mais entendimento, eles foram falando desse jeito. Então, ela teve os motivos dela, né? E, imagina, eu fui muito abençoada com a família que Deus escolheu para mim, que eu falo sempre que ele escolheu a dedo. Ele falou, não, é o João Wesley e a Mariana. É esses aqui, ó. Com a Ana, direitinho, casou. São esses. Então, foi esse sentimento de que eu falei que meu pai sempre vê o melhor das pessoas, né? Então, ele me ensinou a ver o melhor da Nelma. Né? A Nelma, minha mãe biológica, que era o fato dela, ela me teve, mas ela não pode ficar comigo. Se ela não pode ficar comigo, foi porque, né, assim, ela não pôde ficar comigo, então foi onde eu fui parar com eles. Então, ela teve os motivos dela, que eu não sabia. Então, eu sempre tive muito respeito por ela, muito respeito, muito carinho, né? Eu nunca pensei mal. Eu conheci pessoas na minha caminhada de vida que foram adotadas e que tinham muitos sentimentos ruins para com a família biológica, a mãe biológica, porque a mãe não pôde ficar com essa pessoa. E eu nunca tive esse sentimento de, nossa, eu odeio a minha mãe, não quis ficar comigo, não. Eu sempre tive muito apreço, mesmo sem conhecê-la. Eu sempre, né, orei por ela e onde quer que ela estivesse, né? E foi mais ou menos assim, sempre tentando ver o melhor da situação. Ô Ana, agora são 10 horas e 59 minutos, nós vamos a intervalo, daqui a pouquinho nós vamos voltar. Certo. E eu quero saber como foi, eu vou chamar de saga, vamos dizer assim, essa saga de você encontrar a sua mãe biológica. Como se deu? Tá bom. Aí você vai contar esse processo. Porém, nós vamos ao intervalo, já voltamos já com a Ana Boechat. Eu quero convidar a você, internauta, a deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas nas suas redes sociais para edificar através da instrumentalidade da Ana nessa manhã ao Corpo de Cristo em todo o território nacional e além das fronteiras. Nós já voltamos já já. Tá certo. Olha para a Europa, velho continente, berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, onde aconteceram grandes reavivamentos espirituais. A Europa hoje é conhecido como um continente pós-cristão. Enormes igrejas vazias, seminários que formaram teólogos, missionários, pastores para abençoarem o mundo, tomados de assalto pelos liberais, produzem morte. Templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas, porque há igrejas morrendo lá, vitimadas ou pelo liberalismo de um lado, ou pelo sincretismo religioso do outro, ou pelo secularismo
parte. Sabem por que as igrejas estão morrendo na Europa? É porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. الهدف الوحيد. But there is no other path to victory except through sacrifice and jihad for the sake of Allah. Agora na capital paulista são 11h02. Eu com a Ana Boechat, diretamente do Canadá, nos edificando através da sua história de vida. Ana, a pergunta no bloco anterior foi como se deu essa saga. Porque, como você mesmo disse, você tinha muita curiosidade. E essa curiosidade te levou a procurar a sua mãe biológica. Como se deu tudo isso? A minha mãe, quando eu cheguei à minha casa com os 10 dias de vida, minha mãe já estava doente. Ela tinha doença de Chagas, deve ter sido picada quando criança, ainda no norte de Minas. O coração dela foi muito afetado. Então, quando eu passei a minha infância com minha mãe muito enferma, eu nunca tinha muita liberdade de falar com minha mãe, era muito zelosa. Aquele zelo para cuidar da filha, para que a filha não se machucasse emocionalmente. Então eu não tinha tanta liberdade de conversar com a minha mãe sobre a minha família adotiva. Quer dizer, eu até tinha oportunidade, mas não era um assunto que ela se sentia feliz em conversar, porque tinha todo esse zelo, esse cuidado comigo. Então eu conversava mais com meu pai. Quando a minha mãe faleceu, eu já tinha 21 anos, se eu não me engano. Depois que ela faleceu e o luto passou, eu falei pro meu pai, pai, eu tô com muita vontade de conhecer a minha mãe biológica. E o meu pai, então, muito sábio, falou, olha, minha filha, você pode ir, mas vá preparada pro não. Porque ela pode não querer te conhecer. Então você vá, mas vai preparada pro não. Naquela época, realmente houve um não, mas não dela. Nós fomos até Itajubá, eu fui com uma pessoa muito importante na minha vida, até hoje muito, muito importante. Nós fomos, e chegando em Itajubá, nos hospitais, no hospital que eu nasci, o hospital não quis passar informação. A secretária, eu não sei o motivo, ela falou, olha, quer dizer, hoje eu entendo por quê, mas na época a secretária falou, olha, eu não sei o que você quer fazer com essa mulher, que você fala que é sua mãe, não vou te dar informação, você não pode. Então nós voltamos, nós chegamos a ir ao orfanato onde eu fiquei. Eu conheci a enfermeira aposentada que ficou comigo. Ela viu minha foto de recém-nascida e ela falou, olha, eu lembro de você. E contou, ela lembrava o dia que foi, acho que foi um sábado, não sei. Ela lembrava, assim, detalhes do dia que meu pai chegou para me pegar, sabe? Foi um encontro, ela não podia descer para nos receber, mas ela, lá da janela, ela conversando comigo, lembrou de mim. Então foi muito especial esse encontro com ela. Já deve ter falecido hoje, mas eu guardo com muito carinho esse encontro. Então eu voltei, não conseguimos, voltei para casa e orei e falei, olha, Senhor, se um dia o Senhor quiser me dar essa bênção de conhecer a minha família biológica, o Senhor vai fazer.
agora eu não posso fazer nada por mim, né? Porque o hospital não deixou, e eu acabei meio que colocando esse sonho meio, não é sonho, né? Mas essa vontade meio de lado. Não quis mais, e aí anos se passaram, eu casei, vim pro Canadá, e aqui no Canadá o meu marido, sabendo dessa história, e eu devo ter sido muito insistente com ele, falando que eu queria conhecê-lo, porque um dia ele falou assim, olha, liga pro hospital, a única coisa que você vai receber que pode ser ruim para você é um não. Mas liga, por que você não tenta de novo? Liga pro hospital, fala com o assistente social do hospital, mas liga. Aí, e demorou ainda alguns dias para eu poder tomar coragem, né, deixar minha timidez de lado. Liguei pro hospital, falei com a assistente social, e ela prontamente me falou, olha, eu preciso de um documento tal, de um advogado, mas se você conseguir isso, eu te passo as informações que você precisa. Então eu liguei para minha amiga advogada e falei, você tem como você assinar esse documento para mim, né? Você é advogada? Ela assinou, muito boa vontade, e eu mandei no mesmo dia para o hospital. E no dia seguinte, quando eu acordei, tinha o e-mail da assistente social com o nome. O nome, no caso, da minha avó biológica, porque a minha mãe era menor de idade. Então a minha avó biológica que deu o nome na entrada do hospital, né? E nessa mesma época, haviam esses grupos de Orkut, né? Naquela época do Orkut, do comecinho do Facebook, e era um grupo que chamava Filhos Adotivos do Brasil. Eu já estava nesse grupo, coloquei a minha história no grupo, e acho que hoje eu me arrependo um pouco de ter, sabe, desse jeito, do jeito que eu fiz, mas... e haviam 2 pessoas no grupo que ajudavam muitas pessoas que estavam procurando. E de alguma forma elas conseguiram o nome, elas viram o nome da minha avó biológica e pegaram o nome também de outra filha, de uma pessoa que depois eu soube que era minha irmã biológica, e o nome de quem seria a minha mãe. Porque eu coloquei na internet, né, o nome de todas, e apareceu um poema para Nelma, que é a minha mãe. E eu não sei aonde que a minha vontade era tanta que eu vi esse poema, vi o autor do poema, consegui o e-mail do autor do poema, mandei um e-mail para ele, falei, olha, aliás, ele é padre, e falei, olha, senhor Flávio, o padre Flávio, eu não lembro como que eu falei, mas eu falei, olha, estou procurando essa mulher, assim, assado. Se não for essa pessoa do poema, que era o poema para Nelma de Itajubá, né? Se não for, então, por favor, deleta esse e-mail. O senhor não escutou nada, o senhor não leu nada, mas se for, me responde. E acabamos saindo, e quando nós voltamos, havia um e-mail de resposta. E ele, assim, já tinha me chamado no e-mail, no MSN, em vários lugares. Naquela época a gente usava MSN para conversar. E em vários lugares, e falando, olha, eu tenho mesmo uma amiga que chama Nelma, eu não sei se é você, eu não sei dessa história, mas você é a cara da filha dela. Assim, eu tô impressionado. Ele falou, eu vou falar com ela. E aí agora onde eu sei é que ele ligou para ela e falou assim, Nelma, você teve uma filha no dia 2 de setembro de 1980, não quero saber como é que foi, eu só quero que você me responda sim ou não. Ela falou assim, ué, eu tive. Eu falei assim, não, tá, obrigado. Foi só isso aí. E ele falou assim, tô conversando com ela agora, e foi um choque, né, imagina. E aí foi assim que eu tive o primeiro, que eu soube quem que era a Nelma, né, porque daí eu vi uma foto dela, e a foto dela parecia muito comigo. Eu falei, nossa, mas acho que é essa mesmo. Eu acho que é essa mesmo. E aí, pra gente voltar um pouquinho Não, ainda não vou voltar na história. Depois de 5 dias, a Nelma pediu para conversar comigo. Então nós conversamos pela primeira vez, nós ligamos a câmera e conversamos pela primeira vez. E assim, foi? A semelhança é muito impressionante. E como foi esse dia de você conversar depois de quantos anos? Quantos anos você tinha? Eu tinha 31, não, 30 anos. 30 anos. 30 anos. Se ali, tudo bem que foi numa câmera, a princípio, falando com a sua mãe, como foi essa experiência, como foi esse dia? Foi um pouco chocante, acho que para mim e para ela também, né? Porque até então, quando as enfermeiras me levaram para o orfanato,
para que não houvesse, talvez, gente, isso tem muitos anos. Naquela época a adoção era diferente, né? O processo de adoção era diferente, o processo de levar uma criança para o orfanato também. Então eles viraram para ela e falaram assim, olha, o neném morreu, não tem neném, acabou, morreu. Então ela não chegou nem a me ver quando eu nasci, já levaram e para ela eu estava morta. Então eu fui um neném que na cabeça dela ressuscitou, né? Tipo, cadê? Tava morto e agora tá aqui falando comigo? Ela ficou muito chocada. A nossa semelhança foi, assim, era muito grande e ela chorou muito. Eu também chorei, mas assim, a nossa emoção, o nosso emocional foi muito... eu não sei explicar, foi muito bonito, sabe? Essa primeira vez que a gente se viu. Porque não tinha muita coisa para falar, né? Tô ali vendo alguém que... Porque quando eu era criança, eu falo que a genética, a gente tem muita coisa que acontece no nosso cérebro que a gente não entende. Até os meus 6 anos de idade, 6, 7 anos, eu sonhava muito com uma mulher brincando comigo. Brincando no parquinho, brincando. E assim, a mulher com cabelo, né, nos anos 80, aquele cabelo bem cheio, volumoso, comprido, né, e sempre brincava comigo até os meus 6, 7 anos de idade. E eu perguntava pra minha mãe, quem que é essa mulher que eu não sei quem é? E minha mãe falou, não sei quem que é, será que não é alguém que a gente viu? E você ficou pensando. E quando eu vi a Nelma pela primeira vez, eu falei, mas peraí, eu já vi essa mulher. Ela brincava comigo quando era criança. Então, assim, são coisas que eu acredito que ficam no nosso subconsciente ali, guardadinhos, e no nosso DNA, nossa genética, de coisas que a gente só vai... Um dia eu vou saber por quê, né? Eu não sou especialista em corpo humano, mas eu acredito que tem muito a ver com isso. As químicas do corpo e nós conversamos esse dia, né? Foi acho que dia 5 de março. Tá aí na tela. Isso já foi bem depois. Então nós conversamos e foi só isso. Nós conversamos e passamos a conversar. Ela então contou para a família, né, que eu tinha reaparecido. E foi... Eu acredito que também um choque emocional para todo mundo, porque, né, era uma coisa que não se falava muito, né, já que o neném tinha falecido, ninguém falava dessa história. Não tinha motivo para falar. E ela era muito nova também, então ficou nisso e foi assim que a gente se conheceu, assim, a gente se falou pela primeira vez, né, em março. Isso foi em março, guarda bem essa data, foi no dia 5 de março. No dia 8 de março foi o aniversário da irmã da minha mãe, da minha tia, biológica. E aí a família estava toda presente, nós fizemos uma chamada de vídeo. Eu conversei então também com o meu avô biológico. Que legal. Que hoje ele já faleceu, mas nós conversamos e nós tivemos esse primeiro contato. Foi engraçado que uma das coisas que ele falou assim, nossa, mas é o neném da Nelma, né? Então, assim, foi muito bom esse primeiro contato. Não, pode continuar, por favor. Não, era só isso mesmo. Não, eu ia perguntar para você, e como foi estreitando esses encontros até que você pessoalmente conheceu a sua mãe? Então, nós continuamos conversando pela internet só, né? Porque não tinha como ir no Brasil naquela época. Não era a época ainda de ir ao Brasil, devo colocar desse jeito. E a esposa do meu primo biológico, a minha prima, ela viu no Twitter um dia, no final de maio, se eu não me engano, que um canal de televisão, um programa de televisão estava indo até Nova York e queria uma história incrível, porque eles queriam gravar essa história. E ela mandou a minha história, quer dizer, a história da minha mãe comigo, né? Olha, a minha tia e tal teve um bebê, agora o bebê reapareceu e elas não se conhecem ainda, 30 anos nunca se viram. E a produção do programa achou a história incrível. E falou, não, peraí, a gente vai fazer isso acontecer, então. É claro, né, que a gente sabe que é uma história bonita, que bom que muita gente viu. E eles levaram, então, a minha mãe, lá do sul de Minas, até Nova York, até o Central Park em Nova York. Me levaram também daqui para lá. Me falaram que era uma entrevista para um programa de estrangeiros, de brasileiros vivendo no exterior.
Então nós fomos, eu, meu marido e minha filha mais velha. Então quer dizer que nesse dia você não sabia que ia encontrar a sua mãe? Não sabia. Eles falaram que era um programa que eu estava indo para fazer uma entrevista para o Canal Brasil. Era o nome do canal. E então porque eles me ligaram antes, entraram em contato antes, conversaram, falaram: olha, nós somos do Canal Brasil e nós temos um programa e você tem um blog de vida no exterior. E assim, é claro que na época o meu blog não tinha tantas visualizações assim, né? Então a gente fala: mas como é que acharam o meu blog? O meu bloguinho ali tão pequenininho. Enfim, vamos lá. E nós fomos até Nova York, levaram a minha mãe também. Então são coisas assim, não era pra, coisas que a gente não explica, não era para ter acontecido humanamente falando, mas Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, o que Ele quer para que o nome dele seja glorificado. Então foi da maneira que Ele quis, foi levando lá para Nova York, levaram minha mãe para Nova York e nos colocaram, né, numa charrete, acho que é charrete que fala, né, que tem um cavalo. Isso. Colocaram a gente numa charrete e o apresentador com uma fantasia. E assim, a fantasia era tão estranha que o meu marido ele me dava cutucões assim com o cotovelo, falando assim: mas tem alguma coisa estranha com os dentes dele. Será que a gente. Nossa, mas olha, tá muito estranho. E eu, né, nem dando muita atenção para isso. E de repente ele vira e fala: olha, eu tô aqui por sua causa, e conta a história e tal, e nos leva até um ponto que ele queria, porque tinha uma árvore cerejeira e era lá que minha mãe estava me esperando. Que legal, hein? Então nós fomos, né, nós nos encontramos pela primeira vez debaixo dessa árvore cerejeira no Central Park em Nova York, no dia 19 de abril. Então foi assim, imagina, uma coisa que a gente não esperava, né? A minha esperança era ir pro Brasil um dia e visitá-la na casa dela, sem que Nova York nunca passou na minha cabeça, mas, né? Realmente foi um presente de Deus, porque, né, para mim e para ela também, imagina, né, a gente esperando, quer dizer, ela, né, coitada, nem esperava que eu estivesse viva, né? Então foi nesses momentos. O que você conversou com ela, assim, a princípio? Quais foram as primeiras, o bate-papo, a primeira coisa que você disse para ela? Porque tanta coisa para se falar, tanta coisa para se dizer. E às vezes até o silêncio, né? Daquele baque também. Na verdade, quando a gente se abraçou lá tinha muitas câmeras em volta da gente. Então, eu lembro que pessoas falaram assim: mas você nem se emocionou. Mas tinha tanta câmera em volta que eu meio que me travei ali. Não era uma coisa... Se eu forçasse um choro... Eu estava muito emocionada. Mas, não podia ser forçado. Tinha que ser natural. Então, nesse primeiro encontro, nós nos abraçamos muito forte. Depois nós passamos o resto do dia juntas. Mas estava muito frio. Então, nós fomos pro hotel e nós ficamos conversando. Eu muito curiosa da família, das irmãs, das primas, dos primos, dos tios, de todo mundo, né? Da minha avó, que já tinha falecido. Então, assim, nós conversamos sobre isso, assim, era um silêncio, ao mesmo tempo do silêncio a gente conversava, né? Porque a gente quer se ver primeiro antes de falar qualquer coisa, e a gente ficou se encarando muito, vendo né? E acho que as duas muito emotivas, né? O coração bem cheio de gratidão, de emoção, de tudo ali, tudo bastante misturado. Que legal. Então foi isso, foi um silêncio. Acho que foi um silêncio um silêncio amoroso, acho. Né? A gente conversou, mas também ficamos muito em silêncio. Já fazem quantos anos dessa experiência de você encontrar a sua mãe pela primeira vez? Desse dia, são 12 anos. 12 anos. Vou fazer 12 anos agora em abril. Desculpa, gente. Eu vou chutar 11 anos, 11 anos e meio. Não quero... não, são 12 anos. 12 anos. Foram 12 anos, desculpa. Ela está aqui no Brasil. Oi? Ela reside aqui no Brasil.
Desculpa, cortou A sua mãe voz. biológica, ela reside aqui no Brasil. Reside no Brasil, sim. Ok. Mas, nesse período você já teve outros encontros com ela, vindo ao Brasil ou ela indo ao Canadá? Infelizmente, ela ainda não pôde vir ao Canadá, mas no Brasil, nós fomos, afinal de contas, a minha família está toda no Brasil. Então, nós fomos ao Brasil e no Brasil nós vamos passar... Sempre que a gente vai, a gente passa um tempo com ela, 2, 3 dias e né, porque afinal de contas é um relacionamento novo ainda, né? A gente está amadurecendo esse relacionamento. Essas são as suas irmãs biológicas? São as minhas irmãs biológicas, são. É a Luana, Estrela... A Luana e a Estrela. E eu. Ok. A Luana e a Estrela. Aqui ok. Família abençoada, né? Que bênção. Você sabia, Ana Boechat, que a sua vida dá uma história, dá um livro, dá um filme? É uma bênção, né? Uma história muito, muito abençoada, eu creio. Eu sou agraciada, né? Não mereço tudo isso e Deus tem sido muito bom, muito bom. O cuidado de Deus com tudo isso. em levá-la a uma família também que supriu qualquer tipo de sentimento, lhe deu uma educação, mostrou um amor paterno e materno. Isso é o amor de Deus também. Apesar de você ter nascido num lar cristão, onde o chefe da família é um pastor, quando e como se deu a sua experiência em você entender que você era uma discípula de Jesus? Aquele dia ímpar na sua vida. Sim, eu ia falar também que Deus, a gente não entende os desígnios, né, de Deus na hora e Ele me colocou ali para que eu conhecesse o amor dele. Mas a minha experiência pessoal mesmo com Deus foi aos 17 anos, em 97. Entreguei minha idade. Foi em 97, a gente estava Aliás, eu estava no quarto à noite já e foi ali que eu tive a minha entrega, né, ao Senhor. Foi ali, não foi talvez não foi o meu entendimento ainda, mas foi onde eu me rendi aos pés do Senhor, foi aos 17 anos. E depois a gente amadurece o nosso relacionamento com Cristo, né, com Deus. Então ainda houveram momentos ruins, quedas, não quedas assim, enfim, a gente vai errando para aprender, né? Então, mas somos uma obra em andamento, né, Ana? Exatamente. Então foi aos 17 anos, depois eu acho que até mais sei, a gente tem sempre que buscar uma experiência com Deus, né, o tempo todo. Então o meu entendimento de ser uma discípula de Cristo deve ter vindo aos 24 anos. Que foi ali onde a gente tem que entender que a gente precisa precisa se comprometer com Cristo, né? Se comprometer, um comprometimento. Que bom, glória a Deus. Ana, você foi fruto exatamente da adoção e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os internautas também. Qual a importância da adoção? Na verdade, eu não tenho muito acesso a esse assunto, mas o pouco que eu conheço, às vezes não é feito da maneira que poderia ser feito de uma forma maior, mais abrangente, né? E tem pessoas que têm até preconceito com isso, nessa situação, né? E qual é a mensagem que você poderia deixar para os internautas e qual a importância da adoção para uma criança que está lá aguardando? No seu caso, aos 10 dias, aos 10 dias, né, de vida, mas tem faixas etárias diferentes em que várias crianças, às vezes até adolescentes, estão aguardando exatamente desfrutar da experiência de ter um agasalhar de Deus através de um pai, através de uma mãe, suprindo qualquer situação na sua vida. Qual é a mensagem? Bom, primeiro, pastor, eu gostaria de falar que
nada, eu falei isso no começo, né, mas nada foge da vontade de Deus, que é perfeita, que ela é soberana, ela é agradável, nada. Deus faz tudo, assim, nada foge do controle de Deus, né? A história podia ser muito diferente e Ele quis que fosse desse jeito, e para a glória do nome dEle. Mas eu acredito que cada criança que está lá esperando, Deus tem um propósito na vida de cada dessas crianças, de cada uma dessas crianças. Quando a gente decide adotar uma criança, a gente está oferecendo amor, né? Da mesma forma que eu penso assim, né? Isso agora é a Ana pensando. Da mesma forma que Deus me oferece o amor dele gratuito através de Jesus, eu posso oferecer um amor a uma criança que está lá precisando de amor. É claro que a criança não precisa só de amor, né? Precisa de outras coisas para sobreviver. Mas por que não dar uma chance a uma criança dessas, né? Eu não tenho muito conhecimento na questão burocrática da adoção e nem não é de meu conhecimento, eu nem posso falar sobre isso, mas a nossa parte de querer dar um abrigo, um acolhimento para essa criança e mostrar o verdadeiro amor para essa criança, eu acho que é muito importante. Talvez a gente não tenha condição financeira de adotar uma criança, mas tem aqueles abrigos que a gente pode ir, acho que é apadrinhar que fala, né? Apadrinhar uma criança e também dar um amor para essa criança, para que ela não se sinta jogada no mundo. Eu acho que muitas crianças até ficam rebeldes, não é porque elas são rebeldes sem causa, né? Como dizem por aí, mas é uma rebeldia por falta de amor. É uma rebeldia porque elas não têm o que elas precisam emocionalmente, né? Faltam esse suprimento emocional. Então, se você tem a oportunidade de visitar uma criança, um órfão, uma criança que está num abrigo, vai visitar, não precisa adotar, mas né, leva um folhetinho, uma mensagem, um carinho para essa criança. Eu acredito que de pouquinho em pouquinho isso pode mudar a mente dessa criança. Estou falando das crianças mais velhas, né? Porque é claro que um bebezinho não vai entender essas coisas, mas mesmo... então, eu acho que se a gente tem a oportunidade, a gente tem que, como cristãos, nós temos que espalhar o amor, né? Nós temos que refletir o amor de Cristo e espalhar esse amor. Então, se nós podemos fazer isso com a adoção, vamos fazer isso com a adoção. Se não pode fazer com a adoção, mas pode fazer com um apadrinhamento de uma criança ou visitando uma criança, um orfanato, vai passar um dia no orfanato, ou 30 minutos, 10 minutos, mas né, eu acredito que a gente vai ser muito abençoado e a criança também vai ser muito abençoada. Sobre a adoção o que é o amor sem pedir nada em troca, né? A gente tem que amar as pessoas por quem nós somos amados por Deus e precisamos refletir esse amor. Muito bom. Muito bom. Ana, as pessoas, os internautas que desejam encontrá-la nas redes sociais, como eles podem fazer? Bom, acho que a Ângela, eu passei meu Instagram para a Ângela, ele está aí, acho que é a maneira mais fácil de encontrar. Tá aí. A gente trabalha com internet, fica um pouco mais ligado o tempo todo quase, então é mais fácil de, quiser mandar uma mensagem, alguma coisa, é só entrar no Instagram, que me encontra fácil. Tá aí, @AnaMBoechat. Tá aí, basta você colocar no Instagram que você vai poder conversar com a Ana. Ana, eu quero te agradecer, viu? Muito obrigado. Obrigada, agora são pastor. 11 horas e 29 minutos, nós estamos chegando estamos chegando ao final da nossa programação. Louva a Deus pela sua vida. Nós temos um comentário da Heloísa Sanches, ela é da nossa Igreja Brasil para Cristo, lá de Marília. Um abraço para os nossos irmãos aí de Marília. Ela diz assim: meu filho morou em um abrigo até os 5 anos, né? Quando ganhamos... vamos lá. Meu filho morou em um abrigo de 1 até os 5. Ok, obrigado, Ângela. Tá bom. Meu filho morou em um abrigo de 1 aos 5 anos, quando ganhamos. Antes ele foi adotado por outra família e o devolveram após 15 dias. É um amor que não se mede.
o primeiro encontro é inesquecível. Ó, legal, Heloísa. Obrigado pela sua participação aqui e o seu comentário. Nós temos um comentário também do pastor Carlos Eduardo. Ô, meu amigo, saudade do Senhor. Se Deus assim permitir, sexta-feira estaremos aqui na Conversa Teológica. Ele diz: realmente uma história linda, abençoada, de restauração, de reconstrução, de grande força interior. Muito abençoadora. Obrigado, pastor Carlos Eduardo. Pastor Ricardo Andrade também, meu amigo, que esteve aqui, ó, dirigindo essa programação junto com a equipe. Forte abraço a todos e um bem-vindo à volta do pastor Wander. Obrigado, meu amigo, pastor Ricardo Andrade. E a todos que interagiram conosco através das nossas redes sociais, gratidão. Ana, obrigado, te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigada. Em nome da Igreja Brasil para Cristo aqui, do Manda Aqui. Em nome dos nossos pastores Sênio Joel e Leonor Estevanato, em nome da nossa equipe da Manhã Manda Aqui, eu estou sabendo que você e a Ângela se conheceram no Orkut. Eu e o Léo nem eram nascidos. Léo, nós não éramos nascidos nessa época. Eu não sei o que é isso, Orkut, é de comer. É Orkut, né? A gente fazia parte de uma mesma comunidade e foi um presente de Deus, a amizade da Ana. Ah, que bom, Ana, que bom. Ela está aqui, ó, falando que você é um presente de Deus na vida dela, viu? Ai, eu faço das palavras da Ângela as minhas também. É muito bom conversar com ela sempre. Ela vai sair de férias, acho que quando você sai, Ângela? Dia 17, deve estar bem o friozinho aí, leve ela para passar uns dias. Né? Vai chegar junto com a neve. É, verdade. Ô, Ana, nós já vamos encerrar a programação. Antes das suas considerações finais, de uma forma geral, uma saudade. Saudade? Isso. Da minha mãe. Acho que da minha mãe. E... Saudade da minha família também, né? Mas da minha mãe, porque a minha família eu posso ir revê-los. A minha mãe, eu só vou revê-la. Eu sei que vai ser em breve, mas a gente vai se ver no céu. Mas até lá, eu tenho saudade dela. Glória a Deus. Um sonho pessoal. Sonho pessoal? Olha, Deus ele tem realizado os meus sonhos, viu? Sonhos, coisas que eu achava impossíveis, ele tem feito. Mas um sonho pessoal agora... eu acho que... não sei, um sonho pessoal. Não sei, estou pensando aqui. Eu ia falar, mas a normalização dessa questão de pandemia, mas eu acho que isso já está se normalizando, né? Eu acho que... Porque normalizando a gente pode viajar de novo, mas tá chegando lá. Não sei os meus sonhos agora, mas os que eu tinha muito fortes, Deus tem realizado, então... Não sei. Se você tivesse a oportunidade de trazer uma mensagem para a igreja brasileira, qual mensagem você teria da parte de Deus para entregar à nossa igreja brasileira de uma forma interdenominacional? Olha, eu tenho visto nas redes sociais e tem tanto atrito, sabe, entre irmãos, tanto atrito, tanta picuinha, tanta coisa. Assim, Jesus está voltando e a gente não está espalhando o amor de Deus, está espalhando que Jesus está voltando, que Jesus é a salvação. Acho que está tendo muita perca de tempo com coisas tão fúteis e deixando a mensagem de lado, a mensagem que é Cristo morreu na cruz para nos salvar, né? E ele está voltando. Então, assim, eu diria para a gente parar um pouco de atritos e se unir internacionalmente. Falhou aqui. Tem problema. Para que a gente leve essa mensagem de salvação. Jesus veio, ele morreu por nós, ele é o Filho único de Deus. Deus nos ama tanto, ele ama tanto que mandou o seu único filho para morrer para nos salvar. E ao invés de estar pregando sobre isso, estar pregando que a volta de Jesus é certa, que ele está na porta, a gente está falando coisas que, sabe, a minha mensagem seria essa: vamos prestar atenção na salvação de Cristo e espalhar essa mensagem que é a salvação de Cristo, né? Um amor de Deus por nós. Amém. Glória a Deus. É isso aí, concordo com você. Minha amiga, suas considerações finais, gratidão mesmo, hein? As minhas, eu sou muito grata a Deus, porque cada história é única e ele me agraciou com essa história,
Eu sou muito grata a Deus. Eu começo a falar disso, eu me emociono. Eu sou grata a Deus por estar aqui com vocês hoje, compartilhando isso. E acho que muito obrigada a Ângela por ter tido tanta paciência comigo. E ela sabe disso. E é isso. Muito. Vamos espalhar o amor de Cristo. E muito obrigada mais uma vez por me darem essa oportunidade de compartilhar isso. Alegria nossa. Conversar. E nós queremos ver a sua história num livro e no cinema ainda. Oba! Amém. Ana, um abraço para o seu esposo. Eu não vou saber falar o nome. Como se chama? Verlan. Verlan. Falei certo, Verlan? Falou. Um abraço para suas filhas. Um abraço aí na sua igreja, na sua comunidade. Deus abençoe. Muito obrigada. Deus abençoe a Amém. sua cidade. Muito obrigado. Deus te abençoe, viu? Obrigada. Agora, um abraço a todos que estão assistindo também. Muito obrigado. Agora, na capital paulista, são 11 horas e 36 minutos. Que história, hein, dona Ângela Butti? A senhora conhece tantas pessoas que têm uma história magnífica. Louvado seja Deus. Leozinho, vai acompanhar a Ângela junto com Não vai? Né? Nem pensar, né? Tá bom. 11 horas e 36 minutos. Que bom estar de volta, apesar que vocês estavam muito bem servidos aqui com o pastor Ricardo Andrade. Mas estamos de volta, vamos começar essa semana. Amanhã é dia de liderança frutífera. Opa, bate-papo com o nosso querido pastor Ricardo Andrade e a semana vai seguir. Quero convidar a você para aproveitar que hoje, às 15 horas, nós temos aquele encontro marcado com a Thalita Estevanato no programa Praise, a partir das 15 horas, aí nas nossas redes sociais. E à noite é o tempo precioso, onde nós vamos ser edificados através da instrumentalidade do pastor Carlos Eduardo com o programa Conectados com a Palavra. Reserve esse tempo a partir das 20 horas também nas nossas redes sociais. Fico por aqui. Léo, um bom dia para você. Ângela, um bom dia para você. Você que me permitiu entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja. Uma ótima segunda-feira. Um abraço para a Heloísa Sanches, o Vicente Antunes, a Nilzete Guimarães, o diácono Ricardo Benites, o capelão Marcelo Camia, lá da Igreja do Brasil para Cristo em Vila Medeiros, aqui em São Paulo, pastor Carlos Eduardo, Núbia Sueli, Thalita Estevanato, Célia Regina, da Igreja do Brasil para Cristo em Mirante, Sueli de Oliveira, tia Sueli, pastor Ricardo Andrade, Marciano Brito, lá de Monte Verde, no estado de Minas Gerais, lugar bom, Francinaldo Paulino, lá de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, sempre com a gente aí, o Francinaldo, um abraço para o senhor, Elaina Viega, a Igreja do Brasil para Cristo Jardim Armada, em Hortolândia, aqui no interior de São Paulo. Armanda, né? Não é armada, mas está armada também. A Igreja do Brasil para Cristo está armada com o sangue de Jesus, com as armas espirituais. Um abraço para os nossos irmãos Brasil para Cristanos aí de Jardim Armanda. A Menibrac Nacional também foi bom, hein? Você participou, Ângela? Eu estava viajando, estava por aí, né? Mas e aí, Léo também esteve presente, Léo? Bacana, um abraço para toda a diretoria da Menibrac. Eu perdi, é Menibrac Nacional. Deus abençoe, fico por aqui. A paz do Senhor e até amanhã, se Deus assim permitir. Ana?